Muito obrigado, muito obrigado. Odiar é perder. Por que odiar é perder? Odiar é odiar, ter raiva, ter ressentimento é desarmonia. São sentimentos que separam as pessoas. O princípio da criação, princípio da prosperidade, do progresso, do desenvolvimento neste mundo é o musubi, que é união, harmonia. O odiar, ter raiva, ressentimento é o oposto, é desarmonia, que é desarmonia? É desunião, é separação, fragmentação, ou seja, redução, destruição daquilo que existe. Por isso que esse tipo de sentimento, de ódio, de mágoa, de raiva, leva ao fracasso nos negócios, fracasso nos relacionamentos pessoais, fracasso nos empreendimentos profissionais. No vídeo passado nós já vimos isso, é só para situar, não viva perseguindo as coisas que afastam de você, que é a ilusão. Não viva no passado. O conflito que gerou raiva, rancor, também está longe, né? Está aqui, ó. Uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Ódio, raiva, rancor, medo, tristeza é uma espécie de pecado também, mas tem um nome específico. Por isso, dificilmente alguém diz o pecado do ódio, pecado da raiva, pecado do rancor, pecado do ressentimento. Ainda bem, porque se ódio ou raiva já tem consequência negativa na vida, imagina se colocar o pecado na frente, vai dobrar. Mas é um acontecimento, é uma imagem 3D na linha do tempo e espaço que se afasta. É rastro deixado pela vida, é sombra da mente. É uma ilusão, deixa ele embora. A natureza do ódio, da raiva, mágoa, tristeza, então, tem a mesma natureza, é como quase, comporta igual com pecado. A origem do uma raiva ou raiva, ódio, mágoa é um conflito, um desentendimento, uma situação de desarmonia, de disputa, de briga, de desentendimento. Mas a questão fundamental é se existe um conflito, um desentendimento, existe uma causa, um karma. É aí que tem que entender, senão fica difícil. O que quer dizer karma, conflito? Uma raiva, uma situação de conflito que gera ódio, as pessoas dizem é culpa do outro, mas não é. É 50% teu e 50% dele, talvez. Mas no geral é 100% teu. Vai dizer, mas como, né? O outro que é o culpado, eu não fiz nada de errado. Tem que entender a lei do karma, a lei da causalidade e direito. Tem um carinha que veio tirar orientação comigo. E ele queria tirar uma orientação sobre problema de levar cano dos clientes. Ele vendia e os clientes não pagavam. E ele dizia, mas eu sou uma pessoa honesta, eu sempre pago os meus funcionários, meus fornecedores, sempre pago em dia. Né? Essa história de lei de causa e efeito não funciona. Eu levo o cano, cumpro, né, com meus deveres financeiros. Bom, tudo bem, você pode cumprir seus deveres financeiros, mas provavelmente você não cumpre tuas promessas também. Como? Você está me chamando de desonesto? Não te chamando de desonesto, mas se acontece isso na tua vida, porque você não cumpre
Por isso que as pessoas não cumprem compromisso contigo. Como? Eu faço tudo direito, eu não sou ladrão, não sou desonesto. O que você pensa que eu sou? Não, não penso nada. Eu só acho que você deve cantar muitas mulheres, fazer muita promessa e não cumprir. Então você atrai gente que não cumpre compromisso. É por causa disso. Quem que tem que estar com raiva? Tem razão de estar com raiva? Ou é um conflito, né? Você guarda, você carrega consigo. Isso é ódio, raiva, mágoa. O que tem que fazer? Você tem que arrepender. Arrepender é renascer. Nascer de novo. Nascer para a nova consciência. Renascer. O que tem que fazer? Você tem que perdoar a si. E aí deve estar perguntando, e a oração de perdão? Pois é. Oração de perdão é aquilo que eu já falei. É expediente de salvação, não é a salvação. Não adianta ficar fazendo oração de perdão, que não vai ser salvo. É expediente, é mostrar que existe um caminho, que existe Deus, que sua natureza é perfeita. Por isso que você tem que arrepender e renascer. E aí você tem que perdoar a si por ter tido esse tipo de comportamento que gerou isso, deu origem. O culpado é você, porque você obrigou alguém a fazer alguma coisa para você poder resgatar teu karma. O culpado não é o cara que criou o conflito. O culpado é você que tinha que resgatar um karma e alguém tinha que fazer o papel para poder cumprir. Então, o culpado do ódio, da raiva é você próprio. Oração de perdão, então, é expediente, não é salvação. Eu não gosto de gente que fica falando, faça oração de perdão, oração de perdão. Eu acho que, assim como fazer cerimônia da purificação, oração de perdão, você tem que fazer uma vez só, fazer bem feito. Ficar fazendo todo final de semana, todo seminário, todo dia, isso não sei, perder tempo. É melhor não fazer. Faz uma vez, bem feito, e ponto final. Senão não serve para nada. Ela comporta exatamente como que nós já vimos no vídeo anterior. Você tem uma situação de raiva, conflito, e você traz isso, lembra todo dia e vem trazendo. É como se todo dia você estivesse brigando com aquela pessoa, né? Todo dia. Ontem, anteontem você brigou, ontem brigou, hoje continua brigando, brigou no dia 31 de dezembro de 2018 e continua brigando mentalmente até hoje. Você traz sempre aquilo que aconteceu anos atrás para o tempo presente. Ódio, raiva, mágoa e tristeza é um conflito que se perpetua no tempo. Então, você vai sentir ódio, raiva, tristeza todos os dias. Você vai ter desarmonia, vai ter sujeira mental todos os dias. Você vai ter fragmentação, desunião, insucesso todos os dias. Fatores impeditivos à manifestação da prosperidade, então, é ingratidão, ódio, raiva, mágoa, tristeza, medo, etc. Ela é uma sujeira que está aqui que não deixa manifestar. Por isso que o primeiro e o mais importante ensinamento da Seichono é a revelação divina da grande harmonia. Ódio é um sentimento que corta, por isso que corta a ligação. As vibrações mentais de ódio não te permitem captar as ondas de salvação de Deus, porque corta a ligação com Deus, então
não deixa captar as ondas de salvação de Deus. Por isso que não adianta ficar fazendo oração de perdão, oração de perdão. Você tem que se arrepender por ter tido aquele tipo de comportamento que não combina com o Filho de Deus, não combina com a vibração de Deus. As discórdias, ódio, raiva, mágoa são sentimentos cortantes, cortam, interrompem o canal de ligação. Quando eu tenho ódio, raiva de alguém, não quero cortar relacionamento, não quero saber telefone, WhatsApp, e-mail, se está vivo, está morto, quero que vá para o, né? A revelação divina começa por isso que é a condição, né? Reconcilia-te com todas as coisas. Reconciliar é agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Reconciliar é agradecer. Quando você agradece, você perdoa a pessoa. Termina. Ao te reconciliares, aí então me revelarei. Restaura a ligação e manifesta a prosperidade. Perdão, né? É essencial para a prosperidade. Sem perdão, se você tiver sentimento de ódio, raiva, mágoa, tristeza, medo, etc., sem perdão, você não vai manifestar prosperidade aqui. Mesmo que o erro seja do outro, se você que não errou estiver vibrando rancor, ressentimento, não conseguirá captar as ondas da salvação de Deus. Devido a isso, não poderá ter sucesso nos empreendimentos, não ter saúde, nem ser feliz. É compreensível que não seja fácil perdoar alguém que nos fez sofrer, que tenha arruinado. Mas se não o fizermos, não estaremos em sintonia com Deus. Sr. Mitsu Tonozaki, ele mora em Hakodate, em Hokkaido. Hokkaido é ali a ilha, a Japão é constituída de 4 ilhas, é a ilha mais norte, do lado da Rússia, é a terra da minha mãe. Ele era um empreendedor, né? Ele construía imóveis. Ele foi solicitado por uma pessoa conhecida, quase um amigo dele, para construir uma residência. Quando começou a fazer, a pessoa começou a fazer exigências fora do projeto, fora do que estava especificado. Isso aumentou o custo, mais material, mais tempo, né? Então teve atraso. E a pessoa, alegando atraso na entrega da obra, ele não negou a fazer o pagamento e nem queria complementar os valores, o aumento de custo e mão de obra por causa do projeto, coisas fora do projeto, mas ele negava. Era quase final do ano e o senhor Tonozaki, ele tinha que pagar os funcionários dele, os trabalhadores dele, fornecedores dele, estava sem dinheiro e foi falar com ele. Ao que essa pessoa, a contratante do serviço, disse: estou muito ocupado neste final de ano, não quero ouvir conversa fiada, volte ano que vem. E bem, ligou para ele e mandou ele embora, nem atendeu ele. O Sr. Tonozaki ficou com tanta raiva, se embebedou e pensou: aquele sujeito não merece viver, vou matá-lo e suicidar. Isso era bem no final do ano, mas eu não teve coragem de fazer isso. Aí no dia 4 de janeiro, seu filho de 2 anos de repente adoeceu. Tinha febre altíssima, o estado dele era muito grave, ele levou correndo ao hospital. O médico, né, fez todos os exames e disse que a doença do filho dele era gravíssima e que as possibilidades de sobrevivência eram poucas. E se fizesse tratamento com medicamento, como era criança, se sobrevivesse ia ter sequela.
Mas o Sr. Tonosaki ficou desesperado. Mas por que, que o filho adoeceu? Filho, 2 anos, até uns 7 anos, é espelho dos pais. Ele absorve tudo que o pai e mãe sente. Quando o filho de pequeno, criança pequena, fica doente, é culpa dos pais. Seu Tonosaki tinha grande atrito. Atrito é muito calor. Incha, você fica inchado. O que acontece? Algum órgão da criança incha, tem infecção, né? Aí gera muita febre, muita dor. Aquela dor, né? Dor da raiva transforma em dor física. Foi nessa circunstância desesperadora que seu Tonosaki recebeu visita de um parente dele que conhecia os ensinamentos do Dr. Masaru Taniguchi e disse: você tem que se harmonizar, a primeira coisa, você tem que harmonizar internamente na sua casa, com sua mulher. Depois tem que se harmonizar com todas as coisas do céu e da terra. Reconciliar e harmonizar com todas as coisas do céu e da terra. Primeiro ele, pai, né? Pai, mãe, para um filho numa situação dessa faz qualquer coisa. E ele examinou profundamente e viu que ele tinha uma desarmonia com sua esposa. E aí ele reconciliou. Depois que reconciliou também, fez oração de perdão e fez leitura de sutra. E aí ele veio um arrependimento. Como pude transformá-lo, aquele cidadão, em um inimigo? Nós éramos amigos. Ele confiou no meu trabalho e me contratou. Como é que eu pude transformá-lo em inimigo? Ele se arrependeu profundamente de ter sentido raiva, ódio. E aí ele pediu perdão ao cliente. Pediu perdão ao cliente, mas não para perdoar o cliente, mas pedir desculpa. Né? Ele pediu desculpa ao cliente, dizendo: eu agi errado. E feito isso, depois de uns 2, 3 dias, aquele cidadão telefonou para ele e disse: fulano, vem aqui. E quando ele chegou, disse: Sr. Tonosaki, o senhor tem alguma crença? É religioso? Não tenho uma crença, né? Mas eu ultimamente eu li livros, né, do ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi e eu me arrependo de muitas coisas. Resumindo, aquele cidadão que não queria pagar, que se recusava a pagar o valor extra, pagou tudo que precisava pagar em questão de 2, 3 semanas e resolveu tudo na vida do seu Tonosaki. Mas ele pediu perdão, né, por ele ter agido errado, não porque o cliente agiu errado. Existem muitas pessoas consideradas bondosas, mas que vivem doentes e passando por muitas dificuldades. Isso acontece porque não conseguem afastar a ira e o ressentimento do coração. E assim afasta a boa sorte. Era o caso do Sr. Tonosaki. Era pessoa boa, bondosa, mas causou muita dificuldade. Teve que passar por muita dificuldade e ter um transtorno sério com a doença do seu filho.
Quando essa pessoa perdoa do fundo do coração, passa a captar as ondas da salvação de Deus e começa a ter sorte incrível. Capta a onda da salvação de Deus, né? Para você perdoar, o gesto de perdão é gesto de grandeza interior. Essa grandeza interior reflete como grandeza exterior, por isso que começa a prosperar, começa a ter sorte. Deus é amor, o homem é filho de Deus. O homem foi feito para amar. Esta é uma necessidade instintiva do homem. O homem foi feito para amar, o homem nasceu para fazer o bem. Quando não faz isso, ele não sente mal. Quando você faz bem, você sente tão legal, tão feliz. Odiar é contrariar essa natureza. E por isso a pessoa sofre tanto quanto odeia. Né? Se você odeia, você sofre, porque você está indo contra aquele princípio, aquela sua natureza divina, teu de sou. Como perdoar o próximo? Você não é feliz enquanto viver nervoso, irritado. Você precisa se libertar desse sentimento negativo. Já deu para entender, mas o que fazer para perdoar o próximo? Já falamos, né? Você tem que se arrepender. A solução está na aplicação do princípio da incompatibilidade, ou seja, a lei da atração a lei da repelência dos dessemelhantes. Sentimentos que não combinam se repelem. Não pode existir dois sentimentos opostos na mente do homem. Se você rir a plenos pulmões, você não conseguirá lembrar da sua ira. Você não consegue rir e ter raiva. Você não consegue ser grato e ter raiva. Quando você tem gratidão por alguém, por mais que a pessoa faça alguma coisa contra você, você não consegue ter raiva. Eu não consigo. Tá, eu fico bronqueado, chateado na hora, mas depois de algum tempo, uma hora, duas depois, já penso, poxa, eu devo tanto àquela pessoa, não posso ter raiva. Ou seja, se você se esforçar para o sentimento de paz, amor e alegria, estes são opostos ao sentimento de ira e esta desaparecerá. Então, o que você tem que fazer? Você tem que esforçar para ter sentimento de amor, de paz, de alegria. Né? Tem que rir, fazer prática do treino do riso. Tem que rir mesmo, fazer treino. Tem que rir bastante. Ficar se lamentando por causa de erros e pecado cometidos é mesmo que hipnotizar a si mesmo, questionando: você é pecador, só pratica o mal, não merece ser feliz. Então, não adianta ficar lamentando. Você tem que, o que tem que fazer? Arrepender. O arrependimento, o renascer. É renascer, ver a sua natureza divina, manifestar o seu dissol, manifesta a natureza divina. Para isso, quando você fizer isso, você vai perdoar o seu próprio pecado. Você vai se perdoar. Você primeiro tem que se arrepender, se perdoar. Quando você for perdoar todas as pessoas, não deve esquecer de perdoar a si próprio. Porque a causadora daquele conflito foi você, não foi a outra pessoa. É um karma teu, você criou aquela situação. A pessoa é apenas um instrumento para você poder resgatar teu karma. A pessoa não tem culpa, você é o culpado por ter feito aquela pessoa criar aquela situação. Alguém tinha que fazer aquele papel. A pessoa, na sua grandeza interior, na sua bondade imensa, fez o papel do lado ruim. Ninguém gosta de fazer papel de bandido, ladrão, mas alguém tem que fazer, senão não tem enredo. A pessoa teve a nobreza, a grandeza de fazer isso.
Todo grande ator, atriz disse: eu quero fazer papel de vilão por causa disso. Que tal oração de perdão? Se alguém quiser fazer, mas tem que ter o verdadeiro sentimento. Oração é expediente de salvação, não é a salvação. Ela vai mostrar, né? Tanto é que diz, né? Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só. E eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, né? Não é obrigado porque... obrigado porque está me ajudando a resgatar aquele karma. Obrigado porque graças a você eu resgatei aquele karma. É minha culpa. Por isso, se não fosse você, eu não teria conseguido resgatar aquele karma, aquele sentimento ruim. Está me despertando a minha natureza. Graças a você, eu estou despertando a minha natureza verdadeira. Obrigado, 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 obrigado. Perdão é essencial para a prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.